O propósito desses encontros nossos aqui é para uma investigação da verdade daquilo que hoje, no momento, nesse instante, se constitui as nossas vidas. Nós estamos juntos aqui, tendo um olhar muito próximo, muito direto daquilo que se passa dentro de cada um de nós nesta relação com a vida. Aquilo que nós temos chamado de vida, como nós estamos vivendo, é algo que tem se tornado muito complexo, muito complicado. Haverá uma nova maneira de viver e, portanto, uma nova aproximação da vida dentro de um olhar novo para tudo isso. É o que nós estamos com você aqui explorando. Nesses vídeos aqui no canal, nós temos falado a você a respeito desse florescer da inteligência, que é o despertar de sua natureza divina. Isso requer, antes de qualquer coisa, a necessidade da compreensão. Então, nós temos aqui colocado as coisas de uma forma um pouco diferente das que usualmente você costuma ouvir. Então, hoje eu quero tocar aqui com você nesse assunto da beleza da compreensão. Eu diferencio muito claramente essa questão de entender as coisas e ter uma compreensão delas. Então você pode entender as coisas, como, por exemplo, entender o que precisa ser feito. Ou você pode se aproximar, se abeirar disso dentro de uma compreensão, que não é um mero entendimento, por exemplo, do que deve ser feito, mas sim, de fato, estar realizando aquilo. Há uma diferença e a gente tem que notar muito claramente isso dentro dessa nossa proposta de vida, nessa proposta de existência. Porque, de outra forma, nós ficamos no campo da teoria, no campo das ideias. Por exemplo, você sabe que precisa perder peso. Você está sobrepeso. Então você precisa diminuir o peso. Isso não está fazendo bem para você. Há uma necessidade imperiosa de perder peso. E você entende isso. De uma forma muito clara, isso já ficou entendido por você. O próprio corpo está reclamando esse peso a mais. Então você entende a necessidade de perder peso. E, no entanto, você diz para você mesmo: amanhã eu começo. Começo a fazer o que deve ser feito para perder peso. Esse é um exemplo do que a gente tem que compreender aqui em termos de despertar da consciência, no que diz respeito a esta realização da verdade, da compreensão da sua natureza divina e, portanto, da felicidade. Porque quando você diz assim, amanhã eu começo, notem, existe um amanhã cronológico, mas existe também um amanhã psicológico. Você nunca começa de verdade amanhã, porque esse amanhã não existe. Você tem um entendimento da necessidade de perder peso. E o pensamento em você está criando um amanhã.
Esse é um exemplo de como nós funcionamos psicologicamente, no que diz respeito a essa compreensão da verdade. Nós não temos essa compreensão da verdade. Nós temos um mero entendimento intelectual, verbal, daquilo que deve ser feito, daquilo que precisa ser feito. Mas o pensamento está levando para amanhã essa tarefa. Então, esse é o amanhã psicológico. Não existe tal coisa como um amanhã psicológico. Eu usei esse exemplo aqui, mas colocando isso do ponto de vista desse florescer da inteligência, desse despertar da sabedoria, desta realização de Deus, isso então fica muito mais claro. Você sabe que precisa amar o próximo. Você sabe que precisa viver a verdade, sentir a verdade e dizer a verdade. No entanto, psicologicamente, internamente, o nosso movimento psicológico de ser alguém nos coloca em estados de contradição entre aquilo que intelectualmente sabemos que deve ser feito e aquilo que efetivamente nós fazemos. Isso ocorre em razão desses estados internos em que nós nos encontramos, que são estados internos de contradição. Observe que nós, como seres humanos, nessa condição psicológica de identidade egóica, nós vivemos em contradições entre o pensar, o sentir e o agir. Isso ocorre porque nós sabemos intelectualmente algo, nós sentimos emocionalmente, sentimentalmente, uma outra coisa. Então nós sabemos o que deve ser feito intelectualmente, mas sentimos emocionalmente, sentimentalmente, nenhum prazer naquilo. Assim, há um movimento interno de contradição entre o saber e o viver, entre o entendimento e a compreensão. Aqui nós precisamos descobrir a verdade daquilo que nós somos. Mas não podemos continuar nesse modelo psicológico de tempo. Então, eu tenho falado aqui a vocês a respeito da importância do autoconhecimento e da necessidade desta compreensão, dessa diferenciação entre esse tempo psicológico e o tempo cronológico. Nós aqui estamos estudando com você como a mente funciona, como psicologicamente estamos reagindo às experiências da vida, aos desafios que a vida apresenta para cada um de nós. Então, nós nos deparamos não apenas com o desafio de emagrecer, mas com o desafio de descobrir a vida livre do sofrimento psíquico, do sofrimento psicológico. Uma vida íntegra, real, é uma vida onde temos a presença da verdade. Reparem que é a verdade que determina a liberdade. Nós falamos de liberdade, falamos de verdade, mas desconhecemos tanto uma coisa quanto a outra.
Porque não há verdade e muito menos liberdade nesses estados internos em que nós nos encontramos, em razão desse movimento que é o movimento do eu, do ego, em cada um de nós. Aqui é bastante desafiador tudo que nós apresentamos aqui no canal, porque estamos lhe desafiando a ir além desse movimento que é o movimento do eu, do ego. Ir além desse sentido ilusório de identidade presente nesse momento, na vida, que é esse pensamento, sentimento de pessoa, de eu, que está presente em você. Isso requer a compreensão de si mesmo. Não um mero estudar livros a respeito do autoconhecimento, desse valor do autoconhecimento. Na teoria, descobrir como você funciona é descobrir como as ações acontecem. Deixa eu entrar num ponto com você aqui muito importante. É essa questão das ações. Observe que a vida consiste de relações. Nós estamos sempre em relações com pessoas, com lugares, com situações. Estamos também em relações ou em uma relação direta com esses processos dentro de cada um de nós, que são os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Mas nós não compreendemos a verdade dessas relações. As relações se estabelecem em ações acontecendo. Quando um pensamento está presente, você está em uma ação. A presença do pensamento é a presença de um movimento interno ocorrendo. Isso é ação. É fundamental nós compreendermos o que são nossas ações acontecendo. Nossas ações na vida ocorrem em razão do modelo desta primária ação, que é a ação do pensamento. Reparem como é importante olharmos para isso, termos um olhar mais íntimo desse assunto, que é o assunto principal para a nossa compreensão. O assunto é o pensamento. O que é o pensamento? O que é esse pensar? Porque o pensamento é ele que determina a base para as nossas ações. Todas as nossas ações, elas nascem desse fundo. Falar é uma ação. Andar é uma ação. E buscar um copo d'água é uma ação. Comer é uma ação. Escutar é uma ação. E é sempre o pensamento nessa disposição como o elemento básico, primário, que torna nossas ações possíveis. Assim, sem compreendermos o que é o pensamento e como ele se processa dentro de cada um de nós, não teremos uma visão clara do que é a ação em liberdade. Essas ações em nós, elas estão sendo determinadas pelo pensamento. E se nós temos um pensamento condicionado, prisioneiro de padrões
como geralmente ocorre conosco nesse modelo de ego-identidade, nossas ações baseadas no pensamento serão ações que estarão nos levando a ações egocêntricas. E ações egocêntricas produzem sofrimento para nós mesmos e para o outro. Então, esses estados internos de contradição em que nós nos encontramos, a nível de sentimento e emoção, vamos perceber isso aqui juntos. Isso é algo que tem determinado a qualidade de vida, de relações que estamos tendo. Isso é muito simples, porque pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Então, nos deparamos com algo aqui básico para a vida de relações onde as ações estão acontecendo e que precisam acontecer de uma forma real, de outra forma, que é esta não real forma de acontecer as coisas. E aqui esta não real forma no sentido de que, como as coisas andam acontecendo, nesse modelo egocêntrico de ser alguém, nós estamos sempre produzindo problemas, falsificações, ilusões. Não estamos vivendo a realidade do amor, mas uma falsificação. A realidade da paz, mas uma falsificação. Estamos lidando com uma ilusão nesta condição psicológica de identidade egóica. Não percebemos que esses pensamentos em nós estão sendo determinantes para esta psicológica, social, emocional e também em diversas áreas das nossas vidas, nos colocando dentro de uma condição falseada, ilusória, problemática. Nós não compreendemos o que é o pensamento. Não percebemos que são esses pensamentos que estão nos levando às ações o tempo todo. E eu vou repetir isso: pensamentos geram sentimentos, que geram ações. Porque pensamentos geram ideias, ideais, propósitos, objetivos, alvos. Seja o mais simples, como buscar um copo d'água na geladeira, a investir em um negócio, que é algo um tanto mais complexo. Mas essas ações estão também determinando, no âmbito da totalidade da vida, a qualidade do que está acontecendo conosco. E essas ações estão sendo determinadas pelo pensamento. Haverá uma nova maneira de ação na vida? É isso que estamos discutindo com você aqui. A resposta para isso é sim. A ação livre do ego, a ação livre desse centro egocêntrico e, portanto, livre do pensamento. Notem que coisa fascinante vamos tocar aqui agora com você. A vida está acontecendo nesse momento e ela pede, ela reclama, ela nos desafia a dar uma resposta para ela, agora aqui. Mas a nossa resposta está sempre vindo do passado, das ideias, das lembranças, das memórias. Então, o nosso modelo de ação é egocêntrico,
porque parte do passado, de um centro que tem guardado experiências e está agindo a partir dessas experiências passadas, dentro de nossas relações. Em um certo nível, o pensamento se faz necessário para uma ação muito objetiva, como buscar um copo d'água na geladeira. Mas do ponto de vista das relações com a totalidade da vida, o modelo do pensamento não é só desnecessário, como ele está dando identidade a esse centro, que é o eu, que é o ego, e nos colocando numa disposição de ação egocêntrica, que produz problemas. O meu contato, por exemplo, com a esposa, com o marido, com os filhos, com base no pensamento, ele se baseia numa imagem que eu tenho deles, que eles fazem de mim. Esse contato entre pessoas é entre o pensamento, com o pensamento, no conflito. Porque o sentido do eu, do ego, ele é autocentrado, ele está sempre envolvido no seu próprio autointeresse. Então, o nosso movimento psicológico de existir como pessoa é egocêntrico. E esse modelo de existir se assenta no pensamento. Assim, o pensamento é uma ilusão. No contexto de uma ação real, ele se mostra falseando a verdade da ação, uma vez que esta ação, assim chamada, baseada no pensamento, em nossas relações, são reações, algo que vem do passado. A imagem que eu faço sobre você é a imagem dos momentos bons e ruins que eu vivi com você no passado. Quem é esse eu? Esse eu é um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, que nesse contato com você está reagindo a partir desta autoimagem. Então, a ideia que eu tenho sobre quem eu sou é uma imagem que eu faço de mim. Quem está fazendo essa imagem é o pensamento. Eu tenho uma imagem sobre quem você é. O meu contato, portanto, com você se assenta nessa imagem. Veja, não há amor nas relações humanas. Não há paz nas relações humanas. Não há liberdade e felicidade. Não há inteligência. Porque a nossa vida centrada no eu, no ego, é uma vida em contradição, onde não há esta verdade e, portanto, esta liberdade que está presente quando há real compreensão. Podemos ficar teorizando sobre amar, sobre ser livre, sobre viver a verdade. Mas isso são meras teorias, conceitos, crenças. É algo que se assenta nesse modelo de pensamento psicológico, nesse tempo psicológico, nesse amanhã psicológico. Esse tempo psicológico é uma ilusão. Temos diversos vídeos aqui lhe mostrando isso. Essa ideia de amanhã eu vou começar. Isso é uma forma que o pensamento tem de adiar. Ele está criando um amanhã que não existe, que é o amanhã psicológico. Esse amanhã não chega nunca, porque é um amanhã baseado no pensamento. Mas o pensamento diz uma coisa e o sentimento diz uma outra coisa.
ou esse pensamento já está se ajustando a esse modelo de sentimento. Então, estamos falsificando a realidade da vida como ela acontece. Quando estamos assentando a nossa vida nesse modelo psicológico de ser alguém, dentro desse tempo psicológico que não é real. Estamos juntos? Temos diversos vídeos aqui no canal aprofundando tudo isso com você. Estamos tratando com você do despertar da sabedoria, da visão da vida livre do ego. Além disso, nós temos, mais importante que todos esses vídeos, são os encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar desse trabalho. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir faz algum sentido para você, ele toca em algum nível, fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. É exatamente isso que alguns chamam de iluminação espiritual, a liberdade de permanecer livre do ego, desse mim, desse eu, numa vida em bem-aventurança, em felicidade, onde há esse sentido de ser, esse sentido de totalidade,